Oi, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira aula da semana e o Senhor tem sido muito bom, eu acredito nisso mesmo, que Ele tem sustentado as nossas vidas. E eu espero que até aqui você tenha tido uma semana muito abençoada. Bom, vamos iniciar então com o nosso livro novo de geografia, o nosso livro 2. E você fique muito atento, porque nós ainda estamos usando o livro 1 e vamos iniciar agora em geografia e em história o livro 2. Então fique muito atento para você não se perder na sua rotina de estudos, ok? Bom, vamos começar falando sobre fronteira. O que é fronteira? Então, usamos fronteira para a separação de países. Usamos divisa para a separação de estados e o limite para municípios. Essa parte da divisa e do limite eu trouxe só para conhecimento de vocês, porque o assunto será fronteira, ok? Então, essa fronteira ela é a divisão de espaços desses países e pode ser através de algo natural, algo que é relacionado à natureza, ou uma fronteira construída pelo ser humano, tá? Pelos seres humanos. As pessoas podem viver livremente e se movimentar dentro dessa fronteira, porém ela não pode invadir a fronteira do país vizinho, ela não pode sem uma permissão. Então existem permissões para que eu entre em outra fronteira. Eu assisto muito um programa chamado Barrados na Fronteira. E as pessoas não podem entrar de qualquer forma, sem uma documentação, enfim, sem um objetivo, N situações. E tem também, nós vimos em algum livro que eu não me lembro o nome, qual que era, se era português, matemática, enfim, história, geografia, que tinha uma pergunta assim, era a história, se as fronteiras, se é possível, como é que era a pergunta? Se todas as fronteiras funcionam, alguma coisa assim. E nós chegamos à conclusão que não, praticamente, elas funcionam sim, mas ainda assim existem pessoas entrando ilegalmente em outros lugares, né? Elas são... não era isso a pergunta, era se... era o mapa do Brasil, que tinha um cercado, vocês vão lembrar? Que era em geografia, era uma charge. E aí perguntava assim, se é possível fecharmos um determinado lugar e barrar para que ninguém entre. Nós falamos que não, que mesmo tendo essas fronteiras, tendo pessoas cuidando, enfim, trabalhando, mesmo assim ainda tem pessoas que entram nesses lugares sem permissões, sem documentos originais e tantas outras opções que existem. Mas se você tem em casa o canal chamado Barrados na Fronteira, assista, que você vai entender muito melhor isso que eu estou falando sobre fronteira. Quando eu penso em fronteira, eu penso nessa divisão territorial. Tem um versículo que diz assim, em Salmos 119, 97. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o seu mandamento, o teu mandamento se aplica a tudo. Gente, já parou para pensar se nós vivêssemos sem limites? Fronteira, então, é a divisão de um país para o outro. E se não existisse essa fronteira, tudo seria tudo junto e misturado. E você já parou para pensar se não existisse esses limites territoriais ou os limites que nós temos agora, essas leis, como que seria tudo? Provavelmente seria uma bagunça. Tem um outro versículo que diz assim também. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E no próprio livro de vocês vão encontrar assim, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, em Provérbios 8, 29. Ao colocar limites para uma melhor organização, estamos imitando o Criador. Você já pensou como seria se o mundo e os limites de cada parte dele não estivessem estabelecidos?
A nossa vida poderia funcionar sem limites? E aí eu deixo uma pergunta para você, se nossa vida poderia funcionar se não houvesse esses limites. E como base do nosso conteúdo, nós destacamos o princípio da individualidade, né? Porque cada divisão, cada fronteira, enfim, cada estado, cada município é único. E também nós vamos ver um pouquinho sobre o espaço rural e urbano. Então, o urbano tem as suas individualidades e o espaço rural também. Amém? Vamos lá para o seu livro. Se você não pegou o seu livro novo, corra e pegue. Começa então a nossa primeira imagem, onde nós vemos várias pessoas trabalhando no corte de cana. E você já viu que esse trabalho é um trabalho doloroso, é um trabalho que exige muito esforço, é um trabalho muito cansativo. Na outra página, diz: é ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Salmo 104. Então, gente, tudo é Deus que permite. Então, na primeira imagem, nós percebemos que os amigos ali da Mila, do Paulo, enfim, com a sua professora, chegaram a um determinado lugar, provavelmente estão fazendo uma visita escolar em numa fábrica ou alguma coisa assim. O livro não está mostrando exatamente do que é, mas nós imaginamos, né, que é relacionado à imagem anterior, que é desse corte, desse trabalho. Observando a imagem, diga que tipos de atividades econômicas estão representadas nela. Depois, converse com o professor e com seus colegas sobre quais atividades geralmente são produzidas no campo e quais são produzidas na cidade. Isso nós vamos ver no decorrer do nosso livro, certo? Cite exemplos de produtos originados na natureza que são essenciais para a nossa sobrevivência. Gente, que tipos de elementos que vêm da natureza, que são fundamentais para o nosso corpo, para o nosso sustento, para o nosso dia a dia? Eu quero que você pense um pouquinho e pare e pense um pouquinho no que você consome que vem da natureza. E que se não existisse isso, como nós ficaríamos? Espaços da Terra. Os seres humanos moram no planeta Terra, em sua superfície. Mais precisamente, essa superfície tem duas partes principais, uma de água e a outra de terra. A parte de água é formada por oceanos, mares, rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas. E a parte de terra é formada pelos continentes e ilhas. Gente, tudo isso aqui você já viu lá no seu livro 1, foi o primeiro assunto do ano. Você se lembra dos continentes, dos nomes dos continentes? Transcreva-os no planisfério abaixo. Então, aqui nesse mapa, você vai colocar o nome dos continentes. Lembra? A América, a Europa, a Ásia, a África, enfim. Escreva o nome dos continentes. Pinte de laranja o continente americano e marque um X no território do Brasil. Só o continente americano, todo o continente, América do Norte, América Central e América do Sul, você vai pintar de laranja e vai marcar um X onde nós moramos, que é o mapa do Brasil. Quando vamos à praia, conseguimos reconhecer com facilidade onde as águas terminam e a terra começa. Nem sempre é fácil saber, por exemplo, onde um país começa e o outro termina, onde um estado começa e um outro termina. O mesmo se pode dizer das cidades e bairros. Então, eu acredito que 100% a gente não sabe exatamente onde um bairro começa e termina. Mas nós temos, né, pessoas que estudam para isso e que têm uma localização aproximada dessa divisão de territórios. Isso acontece porque nem sempre as fronteiras, divisões do espaço terrestre, feitas pelo homem, possuem fatores naturais como marco de divisa. Então, você já viu o que são fronteiras, que nós usamos a palavra fronteiras estabelecida para países. Então, aqui é um marco que estabelece a fronteira entre os territórios brasileiro, Argentina e Paraguai. Os seres humanos realizaram muitas mudanças no espaço terrestre. Transformamos os espaços naturais, espaços da natureza, em espaços culturais. Gente, vocês viram isso no livro de português. Ele é paisagem natural e paisagem cultural. Essa moto. Então, paisagem natural, que vem da natureza, e as culturais são as construídas pelos homens, pelos seres humanos.
Quando começamos a construir casas, cercas, prédios, muros, ruas, postes, avenidas, essas construções modificam as paisagens naturais do planeta, formando novas paisagens, que são chamadas de paisagens geográficas, pois apresentam mais elementos culturais do que naturais. Então, olha os assuntos aqui: fronteira, divisão territorial dos países, paisagem cultural, paisagem natural da natureza, paisagem cultural construída pelo homem. Quando há essa mudança de paisagem, chamamos de paisagens geográficas. Por quê? Tem mais elementos construídos pelos seres humanos do que elementos da natureza. Próxima. Observe nas ilustrações abaixo como a paisagem foi se transformando ao longo do tempo. Então, isso aqui resume muito bem o que a professora disse. A primeira é um elemento natural, com bastante elementos da natureza. As próximas já vai se transformando em uma paisagem geográfica, que tem mais elementos construídos pelos seres humanos do que paisagens naturais. Pesquisa. As paisagens naturais modificadas pelo homem foram chamadas de paisagens geográficas, pois nelas foram construídos elementos culturais. Cada grupo humano altera essas paisagens de acordo com a sua cultura. Por essa razão, a paisagem geográfica do Egito tem pirâmides, a do Brasil tem um Cristo Redentor, a da China tem uma grande muralha. Cada cultura constrói uma paisagem diferente. Pesquise uma imagem de uma paisagem natural e 4 imagens de paisagens geográficas. Escolha 4 culturas diferentes. Não se esqueça também de registrar a fonte da sua pesquisa. Gente, a atividade de fichário, nome, data, turma, disciplina. Eu estou tão ansiosa para voltarmos e ver todas as atividades que eu pedi para vocês de fichário. Pesquisa uma imagem natural e escreve de onde essa imagem, de onde você tirou essa imagem. Depois você pesquisa 4 imagens culturais de diferentes culturas, paisagens que foram construídas, modificadas pelos seres humanos, ok? O espaço e suas paisagens. Como você viu, as construções feitas pelos seres humanos, como casas, estradas, pontes, edifícios e plantações, são elementos culturais, que dão origem ao que chamamos de paisagens geográficas. Podemos identificar elementos de paisagem geográfica tanto no espaço rural como no espaço urbano. Urbano vem da palavra cidade, que você já sabe o que significa. Gente, rural e urbano vocês aprendem lá no primeiro ano. Rural significa campo. Então, você vai desenhar ali uma imagem rural e uma imagem urbana da cidade. Gente, escreva qual é a imagem e depois você desenha, capricha na pintura. Nós temos aqui, estamos quase finalizando a nossa aula de hoje. Temos 3 imagens: a floresta do Equador, a estação ferroviária, que é uma pintura, e a paisagem rural também, que representada por uma pintura. Qual das 3 imagens retrata o espaço natural? A imagem A, a imagem B ou a imagem C? A imagem A, né, gente, que retrata um espaço natural. Como você descreveria a imagem assinalada? Então, como que você descreveria a imagem A? O que você vê nessa imagem? 3. O que o espaço dessa imagem tem de diferente com relação às outras? Então, o que a imagem A tem de diferente da imagem B para a imagem C e vice-versa? 4. Como você descreveria a imagem B? O que você visualiza na imagem B? 5. A imagem B, ela é uma paisagem natural ou ela é uma paisagem geográfica? 6. Pelas características da imagem B, você diria que ela é mais típica do espaço rural ou do espaço urbano? Vou voltar aqui na B. A B, ela é mais típica do espaço rural ou urbano? Gente, essas perguntinhas são tão fáceis que, olha... 7. Como você descreveria a imagem C? Então, o que você vê na imagem C? 8. Você classifica a imagem C como natural ou geográfica? E por quê?
9, a imagem C, você diria que é uma paisagem mais típica do espaço rural ou mais do espaço urbano? E 10, você poderia concluir que tanto no espaço urbano quanto no rural existem paisagens geográficas, que é a nossa última perguntinha, e você precisa assinalar com um X de sim ou não, e eu vou te adiantar que é sim. Tanto na natural quanto no espaço rural e no urbano, nós encontramos sim paisagens geográficas, que são paisagens criadas, né, modificadas pelo homem. Chegamos ao fim da nossa aula, super tranquila, rapidinho, fácil de ser compreendido, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês via WhatsApp. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e nos vemos na nossa videoconferência todos os dias às 16 horas. Beijos no coração!